Bom dia a todos. Mais uma vez, uma sexta-feira que estamos aqui reunidos para realizar o nosso estudo das obras do benfeitor Emmanuel. Uma alegria muito grande poder estar realizando esse estudo, poder estar aqui com vocês nesses momentos de reflexão e de compartilhar, né? Compartilhar aprendizados, compartilhar as experiências de um irmão mais velho na nossa jornada evolutiva, que é o benfeitor Emmanuel. Enquanto nós vamos nos preparando para iniciar o nosso Pão Nosso dessa semana, eu queria, antes de mais nada, agradecer ao George, que realizou o Pão Nosso semana passada, e gostaria de dizer que esse não é um estudo ou não é um momento, né, de aprendizado realizado apenas por mim. Nós temos a grata satisfação de poder contar com o auxílio de muitos amigos. Então, de vez em quando, a gente vai trazer um convidado para realizar esse estudo. Bom dia a todos vocês que estão chegando aí, muito obrigada pela presença. Semana passada, o George estudou o capítulo 8, né, que trata das ansiedades, que é algo tão constante na vida de um grande número de pessoas. E agora, nesse período, né, de isolamento social, de pandemia, se tornou ainda mais presente, né, mais intensificado. Acho que deve ter sido um excelente estudo que foi realizado na sexta-feira passada, porque o George, com certeza, abordou o tema dentro da perspectiva que o Emmanuel apresenta. E, claro, da experiência que ele traz, né, da vivência da doutrina espírita. Eu não pude acompanhar porque eu estava em Teresina, em uma consulta médica. Mas hoje a gente vai falar do capítulo 9 do livro Pão Nosso. Aproveitar que o Igor está aí, já que o George fez um dos capítulos do Pão Nosso, vou convidá-lo para fazer na próxima sexta-feira o nosso Pão Nosso. Já fica aí o convite, assim, online, ao vivo, né, Igor? Que é para ver se ele aceita. Tá bom? Que a gente vai compartilhar esses momentos com alguns amigos. Então, hoje a gente vai estudar o capítulo 9 da obra Pão Nosso. E nós estamos fazendo esse estudo semanalmente. E eu espero que, mesmo que depois que passe todo esse processo de isolamento social e a gente possa retornar para nossas casas, eu espero que a gente consiga manter ele aqui, né, no Instagram, fazendo, né, todo o estudo da coletânea Vinha de Luz. Aliás, perdão, Fonte Viva, né, que é do Emmanuel, Fonte Viva. Então, antes de começar, vamos fechar os nossos olhos, fazer uma prece, para harmonizar os nossos corações, os nossos pensamentos, harmonizar os nossos sentimentos, agradecer a Jesus, a Maria e a todos os espíritos bondosos que nos auxiliam, que nos amparam, que desejam o nosso bem, e rogar a todos eles que derramem sobre nós as suas luzes, a sua paz e a capacidade do entendimento das sublimes passagens do Evangelho do Cristo, para que nós possamos, um dia, não necessitar apenas falar, mas, acima de tudo, viver o Evangelho do Cristo. Fica conosco, Mestre amado, nos iluminando, nos intuindo, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muitíssimo obrigada pela companhia de vocês. Como eu estava falando há pouco, nós vamos estudar o capítulo 9, né? Esse é o nosso 10º encontro, porque o primeiro encontro foi sobre a coletânea Fonte Viva. A gente falou sobre toda a coletânea, né? Toda a organização realizada pelo Emmanuel dos estudos do Evangelho de Jesus, das passagens do Evangelho de Jesus. A gente até comentava que essa obra que estuda o Novo Testamento, que estuda as passagens dos evangelistas, essa obra ela tem uma peculiaridade. A maior parte dos versículos retirados do Novo Testamento nessa coletânea pertencem a Paulo. Então, quase todas as obras trazem, né, de sobremaneira, assim, sobressalta a olhos vistos as passagens de Paulo. E nós temos, além dessa coleção, a coleção que estuda as obras básicas, Religião dos Espíritos,
A gente tem um número também bem significativo de obras, que depois eu vou apresentar para vocês, um número significativo de obras que trata das obras básicas, né? Religião dos Espíritos, Justiça Divina. A gente tem uma fonte assim inesgotável de informação nas obras do Emmanuel. Eu acho que levaria a vida toda estudando apenas Emmanuel e ainda não daria conta, né? Então hoje a gente vai estudar um dos capítulos dele, capítulo dele nono, do Pão Nosso, que chama Homem de Fé. Se tiver alguém aí chegando pela primeira vez, eu acho que não, acho que todo mundo que está aí já nos acompanha, mas o Pão Nosso, ele é a segunda obra da coleção Fonte Viva. E eu vou explicar de novo. A gente começou pela segunda obra, porque ela é a obra mais conhecida do Emmanuel, uma das obras mais utilizadas nas casas espíritas, para a leitura de mensagens que antecedem evangelhos, que antecedem as doutrinárias. Então, a gente tem, né, nós temos uma organização dos estudos do Evangelho realizada pelo benfeitor Emmanuel, no intuito de tecer comentários, tecer comentários profundos, mas de maneira simples, de passagens ou de ensinamentos do Evangelho de Jesus. E a gente resolveu, então, estudar o segundo livro, porque o primeiro é Caminho, Verdade e Vida. A gente resolveu estudar o primeiro justamente porque ele é um dos mais usados, mais utilizados nas casas espíritas. Depois a gente vai voltar para o Caminho, Verdade e Vida e vai dar continuidade, tá bom? Então, hoje, né, a gente vai estudar o capítulo Homens de Fé. E uma das coisas que a gente precisa compreender, assim, logo de início, é que o Emmanuel, ele dá esse título, Homens de Fé, à humanidade, né? Ele está falando da humanidade de um modo geral, a humanidade. E fé é uma palavra tão pequenininha, né? Só tem 2 letrinhas, mas que tem um significado tão amplo, e a sua etimologia, a sua origem, a origem dessa palavra, pelo menos no latim, é de fidelis. Fidelis é fidelidade em língua portuguesa. E a gente só consegue manter uma relação de fidelidade com quem a gente tem intimidade. O que significa que para se desenvolver a fé é necessário construir uma intimidade com Deus. E como Deus age o tempo inteiro, como Deus está o tempo todo servindo aos seus próprios filhos através de todas as benesses que ele nos oferece no planeta Terra e no universo, através de todos os benefícios que nós recebemos da própria natureza, o benefício que nós recebemos da reencarnação, o benefício que nós recebemos de ter um corpo e poder assim ir caminhando, né, e jornadeando nessa nossa evolução espiritual. Deus está o tempo inteiro nos servindo, ele trabalha o tempo todo, como diz o Cristo, né? Ele nunca parou. Então, fé vem de fidelis. Fidelis significa fidelidade. A gente só constrói fidelidade com quem a gente tem intimidade. Então, é necessário construir intimidade com Deus. E nessa construção da intimidade com Deus, o que é que nós descobrimos? Que Deus serve o tempo inteiro. E nós, para termos fé, para desenvolver a fé, precisamos aprender a servir. Porque, como diz Tiago, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta em si mesma. Então, a gente vai estudar hoje um capítulo extremamente interessante do livro Pão Nosso e que diz respeito à nossa relação com Deus, estabelecimento dessa nossa reconexão com Deus, dessa nossa ligação com o alto, o fio da fé que nós precisamos engrossar, principalmente nesses dias tão difíceis que a humanidade inteira tem atravessado. Então, vamos lá? Sejam todos bem-vindos. Emmanuel começa o capítulo 9 do livro Pão Nosso com o pretexto, né, do versículo 7, aliás, do capítulo 7, versículo 24 de Mateus, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei, ele diz, eu irei compará-lo ao homem prudente. Ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Isso aqui é a passagem de Mateus que o Emmanuel utiliza como pretexto para tecer seus comentários. E aqui tem algumas coisas que nós precisamos
parar um pouquinho para refletir. Primeira coisa, ele diz que quem escuta as palavras e as pratica, então não é só ouvir, é ouvir e colocar em prática. Então, o homem de fé é aquele que ouve os ensinamentos divinos, os ensinamentos cristãos e coloca esses ensinamentos em prática, pratica. E ele diz que o homem que faz isso, que ouve e pratica, ele é prudente. O que é uma pessoa prudente? O que é alguém prudente? Prudente é aquela criatura que é racional, que pensa antes de fazer as coisas, que tem bom senso. Prudente é alguém que é capaz de fazer a análise do que houve, retirar dela o conhecimento necessário para aplicar no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua vivência. Então, aqui a gente tem Mateus descrevendo uma das falas de Jesus e nos falando sobre o homem de fé. O homem de fé, ele é prudente. Por que ele é prudente? Porque ele ouve os ensinamentos e ele pratica os ensinamentos. Aí eu lembro novamente de Tiago, como eu falei para vocês, que está lá no capítulo 2, versículo 17, quando Tiago diz: a fé sem obras, sem praticá-la, a fé sem obras é morta. É morta em si mesma. Então, essa passagem de Mateus, ela se casa perfeitamente com a passagem de Tiago. E aqui, então, comentando esse trecho de Mateus, olha só. Comentando esse trecho de Mateus. Aí, uma coisa que eu lembrei agora. Esse trecho de Mateus, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Esse trechinho de Mateus, que está lá no capítulo 7, é o capítulo que trata das 3 advertências de Jesus. O Haroldo, quando ele traduz o Novo Testamento, esse aqui, né? Esse livro maravilhoso, que é o Novo Testamento traduzido pelo Haroldo Dutra Dias. Quando o Haroldo traduziu o Novo Testamento, ele foi separando os capítulos, né, dos evangelhos por itens. E nesse capítulo 7, o Haroldo separa um bloco de versículos e intitula de 3 advertências. E aqui, nesse trechinho de onde foi retirada essa passagem, a gente tem uma das advertências apresentadas por Jesus. A primeira advertência, eu até anotei aqui para não esquecer, é aquela de que nós precisamos bater, buscar, né, e pedir, agir, caminhar na direção do Cristo se a gente quer algum benefício, se a gente quer alcançar alguma virtude, se a gente quer conquistar benefícios. Eu estou falando de benefícios espirituais, e mesmo aqueles que dizem respeito às necessidades materiais, a gente precisa pedir, precisa buscar, precisa bater, o que significa que a gente precisa agir. Olha só, isso aqui ele chama de 3 advertências, e a primeira advertência do capítulo 7 de Mateus é justamente o da ação, é sair na direção daquilo que a gente necessita, é ir buscar, né? É ir bater, é levantar, é agir. Nem Jesus, certa vez, advertiu o paralítico, quando o curou, disse: levanta-te e anda, ou seja, faz a tua parte. A gente precisa desse processo de fazer a nossa própria parte. Então, esse trechinho do capítulo de Mateus está dentro desse contexto maior que o Haroldo definiu como 3 advertências. A primeira é da ação, pedir, buscar e bater. A segunda é para a gente tomar cuidado com a porta larga e os falsos profetas, né? E aí ele dá uma segunda advertência: tomai cuidado, né, de não ouvir, de não seguir os falsos profetas, porque muitos aparecerão em meu nome. A segunda advertência é com relação aos falsos profetas, e a terceira é com relação à fé, que é de onde o Emmanuel retira esse trecho de Mateus, que fala da vivência, da prática. Comenta o benfeitor: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu
quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao testemunho justo. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Ora, o Emmanuel está nos dizendo que os grandes pregadores, os tipos veneráveis da fé, os grandes pregadores, aqueles homens que tinham o evangelho na ponta da língua, que tem uma oratória capaz de encantar multidões, os grandes pregadores só foram realmente expressões máximas do cristianismo quando conseguiram juntar discurso e prática, discurso e vivência. Por exemplo, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis não só divulgava o evangelho, como vivia o evangelho no seu cotidiano. Tem uma historinha a respeito dele, que conta que certa vez ele estava organizando um grupo de trabalhadores, de franciscanos, para saírem pelas cidades do interior da Umbria, ali da Itália, pregando o evangelho, e ele recomendou a esses irmãos seus de apostolado, ele disse: preguem o evangelho, se for preciso, usem palavras. Ou seja, nós precisamos nos transformar através do evangelho de Jesus de tal maneira que a gente viva o próprio evangelho, que a nossa conduta seja a pregação do evangelho de Jesus. Ou como diz Paulo, nós necessitamos nos tornar cartas vivas do evangelho. Porque muitos pregadores têm um discurso maravilhoso, têm um discurso que encanta, que ilumina os olhos, né, instantaneamente, como um falso brilho de ouro, ilumina instantaneamente ali os olhos e impressiona, mas que se você for em busca da vida cotidiana daquela criatura, se você for em busca da prática, da vivência, daquilo que ele prega, a gente sofre uma grande decepção. E isso é muito comum de acontecer, por quê? Porque nós somos seres imperfeitos, somos seres ainda cheios de vicissitudes, carregamos ainda uma longa e escura bagagem do nosso pretérito. Então, a maioria de nós, e isso eu me incluo, nós não conseguimos ainda realizar, colocar em prática tudo aquilo que nós professamos, tudo aquilo que nós acreditamos, tudo aquilo que nós falamos. Isso é normal na situação em que nós nos encontramos. É normal, mas não é aceitável do ponto de vista do conhecimento que nós já temos. Então, a gente sabe que tem a dificuldade, a gente sabe que tem aquela deficiência. Se nós temos consciência dessas nossas mazelas, qual é a nossa tarefa primordial? Tentar vencê-la, né? Tentar superá-la, tentar ir melhorando, para que a gente possa ir pouco a pouco vivendo esses ensinamentos do Cristo. Então, ele deixa muito claro aqui, logo no início da mensagem, né, quando ele comenta ali o versículo de Mateus, que os homens de fé, aqueles que eram considerados grandiosos, imensos homens de fé, eles muitas vezes são vistos assim apenas pelo o número de palavras que utilizam, pelo discurso muito floreado, pela capacidade da oratória, mas que os verdadeiros homens de fé são aqueles que, além do discurso, têm a prática. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier. Nós temos aí exemplos de criaturas que não só divulgavam o Evangelho de Jesus, mas viviam os ensinamentos do Cristo. E aqui, ele mais na frente, ele vai comentando. Ele diz: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que ouve os ensinamentos e os pratica. Lá na passagem de Mateus, ali no versículozinho anterior, ele diz assim, que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica. Então, a gente precisa compreender que o Evangelho de Jesus, eu vivo dizendo isso, né, gente? Mas não é verdade. O Evangelho de Jesus não é um livro sagrado apenas. O Evangelho de Jesus não é um bibelô para enfeitar uma estante ou uma mesa. O Evangelho de Jesus é o relato de uma experiência da vida do ser mais iluminado, mais evoluído que habitou o planeta Terra.
livro que nós conhecemos como Novo Testamento é o diário da vida de Jesus. E para nós é um diário de bordo, porque precisa e deve orientar os nossos passos, orientar as nossas caminhadas. Aí você pode dizer assim, Adriana, mas está parecendo muito conversa de protestante, né? Viver o evangelho, andar agarrada no evangelho. Só fala de evangelho, tá parecendo coisa de protestante. Não, gente, não é coisa de protestante. É de espírita, cristão. Porque o evangelho de Jesus é o diário de bordo da nossa existência. Imaginem que nós estamos navegando em plena imensidão do universo. E o planeta Terra é a nau que leva a todos nós. É essa embarcação que conduz a nossa vida, que conduz os nossos destinos. Para que essa embarcação não se perca, para que essa embarcação siga o seu rumo com naturalidade, nós temos alguém que comanda, o comandante dessa nau. O comandante dessa nau é Jesus. E nós temos um diário de bordo que orienta o roteiro da nossa caminhada. Esse roteiro, o roteiro da navegação da nossa caminhada é o Evangelho de Jesus, né? É o Evangelho de Jesus. Pois é isso mesmo, Tamires. A mensagem de Jesus, ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Exatamente. Está lá no livro Renúncia. Exatamente. A gente precisa compreender que o Evangelho não é para ser colocado em uma estante como enfeite, para ser visto como um livro sagrado, que a gente não pode ir lá e retirar de lá de dentro das suas entrelinhas, das suas metáforas, das suas figuras de linguagem, das suas parábolas, o ensinamento necessário para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, porque ele é isso, ele é um roteiro da nossa caminhada, ele é um roteiro da nossa existência. Bom, Jesus diz que o homem de fé é o homem prudente. É o homem cauteloso, é o homem sensato, é aquele que medita sobre os seus ensinamentos, é aquele que sente os seus ensinamentos e é aquele que vive os seus ensinamentos. Esse é o homem prudente. E é esse o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Porque lembra, ele conta uma parábola da casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. O homem que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que não tem fé, ou que a fé é vacilante, que não tem intimidade com Deus. Porque lembra do começo dessa nossa fala? Fé é fidelis, que é fidelidade. Fidelidade a gente só estabelece com quem tem intimidade. Como nós estamos falando de fé, nós precisamos ter intimidade com Deus para nos tornarmos fiéis a Ele. E nessa intimidade com Deus, nós descobrimos que Deus trabalha o tempo inteiro, age o tempo todo. Então, para que a nossa fé seja robusta, para que a nossa fé se sustente sobre a rocha, é necessário e urgente que a gente concilie ação com o discurso. Nem sempre é fácil, mas é justamente o esforço de realizar a tarefa que nos faz melhores. A doutrina espírita diz em um dos seus capítulos que o verdadeiro espírita, assim como o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça para ser melhor todos os dias, para se tornar melhor todos os dias. Pois muito bem. Dessa passagem, então, do Evangelho, né, do Evangelho de Mateus, em que o Emmanuel destaca que o homem de fé é o homem prudente, é o homem que construiu a sua casa sobre a rocha, e ele está falando da casa mental, os pensamentos, os sentimentos, e a fé é um sentimento que nos irmana com Deus, que nos reconecta com Deus. Eu gosto muito da palavra reconexão, porque a gente anda meio perdido, nós andamos meio duvidosos, muitas vezes ansiosos, vivendo circunstâncias e situações que poderiam levar à angústia, ao desespero. Então é necessário engrossar o fio da nossa fé, nos reconectando com Deus. E é justamente essa fé, a confiança, a fidelidade que nós temos aos princípios cristãos
a vivência desses princípios que irá fazer com que a gente se sustente, com que a gente não se desespere, com que a gente tenha certeza absoluta, convicção, vai fazer com que a gente saiba que Deus é providencial, que Ele cuida de todas as coisas, que nós não estamos abandonados, que essa nave não está ao bel sabor das ondas no oceano da nossa existência. Há um propósito para tudo, tudo, como a gente viu lá em Eclesiastes. Há um propósito para todas as coisas embaixo do céu e sobre a terra. Então a gente precisa ter intimidade com Deus, confiar nele, saber aguardar o tempo de cada coisa. Então a gente pode concluir que os homens de fé, como diz aqui o Emmanuel, não são aqueles, como ele diz aqui, os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos, entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção. Gente, isso aqui foi maravilhoso. Ele diz assim, olha, homem de fé são aqueles que são portadores da atenção e da boa vontade. Por quê? Porque dá atenção. Ora, a gente precisa ficar atento a tudo que ocorre ao nosso redor. Para a gente ter fé, a gente precisa, como disse a Tamires ainda agora há pouco, meditar sobre as coisas. E meditar significa estar atento a tudo aquilo que ocorre ao meu redor. Porque nós passamos a maior parte da nossa existência tão desligados, tão desconectados do que ocorre dentro de nós, que a gente não presta atenção aos sinais que a vida vai nos enviando. O Emmanuel tem uma mensagem muito interessante, eu não vou lembrar agora em qual obra, mas depois eu vou procurar e posso até deixar para vocês aí nos comentários. Mas ele tem um texto em uma das suas mensagens, em um desses livros, não sei se é em Palavras de Vida Eterna, que ele diz assim, que é necessário orar, presta só atenção, ele diz assim, ore, preste atenção e espere, porque a resposta da oração vem. Por que ele pede para a gente prestar atenção? Porque a gente anda tão desesperado, tão angustiado, tão ansioso, que a gente não aprende a ouvir os sinais que vêm de dentro de nós mesmos. A gente não aprende a ouvir os sinais que Deus vai nos encaminhando ao redor da nossa existência. Então ele diz, ora, presta atenção e aguarda. Por quê? Porque às vezes a resposta às nossas preces chegam mais rápido do que a gente imagina e a gente, perdeu, porque não prestou atenção. Então, quando ele diz aqui, olha, o homem de fé é aquele que é portador, né? Além do conhecimento doutrinário, além do conhecimento do evangelho, além do conhecimento da palavra do Cristo, o homem de fé é aquele que é portador de atenção e boa vontade. Por que ele juntou atenção e boa vontade? Ora, primeiro, eu preciso estar atento a tudo que ocorre ao meu redor. Principalmente atento ao que ocorre dentro de mim, os sinais que às vezes a minha intuição, meu próprio espírito vai me dando, me enviando para que eu solucione os meus problemas, para que eu solucione os meus conflitos, para que eu solucione as minhas encrencas. E na maioria das vezes a gente não dá ouvido, porque a gente está muito mais conectado com o mundo do lado de fora, com o mundo da aparência, com o mundo da efemeridade, porque tudo que está do lado de fora é efêmero, é passageiro. Tudo que está vivo, tudo que é matéria, o Emmanuel diz assim, tudo que é matéria, que os olhos podem divisar, que os olhos podem ver, ou está morto ou está em vias de morrer, porque tudo que é material se desgasta e morre. Então a gente precisa prestar atenção, né, aos sinais que nos são enviados e ter boa vontade. Boa vontade de quê? Boa vontade para acatar com resignação aquilo que nós não podemos modificar. Eu não posso acabar com a pandemia hoje. Se eu pudesse, meu Deus do céu, se eu pudesse acabar com a pandemia hoje, acabaria. Todas as pessoas iriam se abraçar, se beijar, a gente ia voltar para a normalidade. Normalidade não dá mais, né, gente? Aquela normalidade que a gente deixou lá atrás, não dá mais. Iria voltar para a vida e construir uma vida nova, né? Que é esse o objetivo da pandemia. Mas se eu pudesse, acabaria com a pandemia hoje, mas não posso. Então, o que eu posso fazer? Observar, ter atenção com tudo que está acontecendo e ter boa vontade. Boa vontade de ir vivendo esses dias da melhor maneira possível e sair de tudo isso melhor.
de tudo isso muito melhor. Então ele diz, o homem de fé é aquele que tem igualmente é portador da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus. Nós precisamos ter atenção aos ensinamentos do Cristo e boa vontade. Para quê? Para vivê-los, para vivenciá-los. O Emmanuel tem uma passagenzinha num outro livro que eu até marquei aqui, que ele diz, olha, no livro em Palavras de Vida Eterna, ele diz assim, nós todos, seres encarnados e desencarnados que vivemos aqui no orbe, no planeta Terra, somos portadores de cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos, muitas vezes escabrosos. Ele diz mesmo assim, gente, escabrosos. Cicatrizes e aflições, dívidas e defeitos escabrosos. E nós não compreendemos o porquê das nossas dores. É uma coisa muito simples. Nós somos um terreno, nosso espírito é uma gleba, como diz o Emmanuel, uma roça. É um terreno, entendeu? Então, nós todos fomos semeando ao longo das nossas existências as sementes que nós estamos colhendo hoje. E tem sementes que nós estamos distribuindo aí de qualquer jeito que nós iremos colher no amanhã. Por isso que tem que tomar cuidado com que semente eu estou distribuindo ao longo dos meus pés. Porque a gente retorna pela própria lei de reencarnação, esse processo pedagógico e bendito que proporciona o nosso melhoramento, nós retornaremos. Quais as sementes nós estamos jogando ao longo da nossa estrada? Que sementes nós estamos semeando ao longo dos nossos passos? Fica aí para refletir. Por isso que ele diz, nós precisamos de atenção e de boa vontade perante as lições de Jesus, examinando, meditando o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Olha, isso aqui é importantíssimo. Conhecer o Evangelho de Jesus, entrar em contato com o Evangelho redivivo através da lupa iluminadora da doutrina espírita, ter contato com esse conteúdo significa uma grande responsabilidade. Porque o Emmanuel está nos dizendo que nós precisamos examinar o conteúdo espiritual, não são as palavras. Porque muita gente se apega à letra, e a letra é morta. Muita gente se apega, muitos de nós. Eu mesma, quando era católica, né, e dou graças a Deus ter sido católica, porque de lá eu trouxe toda a bagagem necessária para aceitar a doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo. Mas às vezes, quando a gente enxerga a fé com uma lupa um tanto quanto distorcida, quando a gente vê as coisas de uma maneira distorcida, a gente acha que o que está na Bíblia é sagrado, então não posso distorcer. Tem que ser de acordo com a letra. E a gente aprende com os apóstolos que a letra mata, o espírito é que vivifica. E aqui o Emmanuel vem confirmar isso mais uma vez, quando ele diz assim, nós precisamos retirar das mensagens de Jesus, não os discursos floreados, né, a linguagem rebuscada, a letra, a gente precisa retirar o conteúdo espiritual. Retira-se o conteúdo espiritual da mensagem de Jesus. Para quê, Adriana? Para quê? Para que a gente retira o conteúdo espiritual? Ele diz, para o trabalho de aplicação no esforço diário. É assim, gente. O Evangelho é o diário de bordo. É o roteiro. Você vai lá, tira um elemento espiritual lá de dentro, por exemplo, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. O que eu vou tirar daí? Brandura e passividade, ou paz. Passividade não, a paz interior. Eu vou ter que retirar dali o aprendizado da brandura, que está associada a uma paz íntima. Quem é brando, quem não se exalta com qualquer coisa, traz a paz dentro de si. Então, esse é um conteúdo espiritual. E é belíssimo. Mas vai ser palavra morta se eu não me esforçar
para aplicá-lo no meu cotidiano, no meu dia a dia, no meu cotidiano. É isso que Emmanuel está dizendo. Então, o homem de fé é aquele que retira o conteúdo espiritual do Evangelho de Jesus e se esforça para aplicar no seu dia a dia. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Ele pega um versículozinho de Mateus e faz todo esse comentário iluminando os nossos olhos. É por isso que a gente compreende a doutrina espírita como a chave, né? A chave que abre a porta do nosso entendimento. Diz ainda Emmanuel, reconforta-nos, ele está falando para ele mesmo, né? Me reconforta assinalar, né? Lembrar que todas as criaturas, todas, Adriana, todas as criaturas, diz o Emmanuel, todas as criaturas em serviço, olha, gente, em serviço, serviço vem de servir. Servir não está associado diretamente ao trabalho, porque eu posso trabalhar sem servir ninguém. Posso. Eu posso ser atendente, estar na recepção de uma repartição pública ou de uma empresa particular e não servir a ninguém. Tratar todo mundo mal, tratar todo mundo de maneira grosseira, fazer o trabalho de mau humor, fazer o trabalho de qualquer jeito. Eu posso muito bem estar trabalhando e não estar servindo. E aqui o Emmanuel diz de quem está servindo, porque lá anteriormente ele fala que nós precisamos retirar o conteúdo espiritual dos evangelhos de Jesus para o trabalho de aplicação. Aplicação aonde? Em nós. O trabalho de aplicação em nós, nos nossos esforços diários. É um trabalho interior. Por que é chamado de trabalho? Porque é braçal. Modificar as nossas más tendências, vencer os nossos erros e os nossos defeitos escabrosos, como ele diz em Palavras de Vida Eterna, fazer esse exercício da autossuperação, da auto-melhoria, dessa mudança interior, regenerando as partes escuras que nós ainda carregamos em nosso espírito. Esse é um trabalho braçal. Precisa de um grande esforço, por isso que ele diz, retira o conteúdo espiritual e aplica ao seu cotidiano, no esforço diário. A Tamires foi pesquisar a mensagem que eu falei ainda agora há pouco para vocês, é oração e atenção, tá no livro Coragem. Exatamente, Tamires, eu até tenho esse livrinho aqui, é uma coleção imensa do Emmanuel que eu tenho aqui, e do Chico, aliás, do Chico, que são vários espíritos. Muito obrigada. Então, a gente precisa retirar esse conteúdo espiritual do evangelho para aplicar, né, no nosso cotidiano. Mas ele diz que todas as criaturas que estão em serviço no campo evangélico, e aí ele não usa mais cristão, olha como o Emmanuel é sutil. O Emmanuel utiliza já depois aqui seguindo, porque antes ele diz, fala dos cristãos, dos homens que acompanham e que tentam seguir o exemplo de Jesus, daqueles que vivem, que tentam viver o cristianismo. Esses precisam retirar o conteúdo espiritual das mensagens de Jesus e aplicar no esforço diário, da própria mudança, da própria melhoria. Mas no parágrafo seguinte, ele diz que é muito reconfortante pensar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. E aqui, ó, para tudo. O Emmanuel é demais, gente. Ele está falando agora de todas aquelas criaturas, de todas aquelas pessoas, de todos aqueles seres humanos que, embora não sejam cristãos, mas estão no serviço evangélico. O que é o serviço evangélico? O que é evangelizar? Evangelizar é levar o evangelho, a boa nova, a boa notícia para o coração das pessoas. Então ele está dizendo, todos aqueles que estão no serviço evangélico, tentando levar o evangelho de Jesus para as outras criaturas, seja em palavras, através do seu Novo Testamento, seja em ações, e aí a gente vai lembrar dos nossos irmãos protestantes, dos católicos, dos budistas, dos taoístas, dos umbandistas, de todos aqueles que levam a boa mensagem, que levam a boa nova, que levam para as criaturas essa força, essa fé que nos possibilita o desejo da melhoria.
todos esses, ele diz, todos eles estão se encaminhando para as maravilhas interiores da fé. O que ele chama de maravilhas interiores da fé? A conquista desse processo de meditação, de construção, de intimidade com Deus, de reconexão com Deus, de religação com Deus, para se estabelecer com Ele fidelidade, que só se constrói a partir da intimidade. E nessa relação com Deus, manter com Ele o compromisso sagrado de ouvir e agir, através de palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Maravilhas interiores da fé é essa descoberta de que nós precisamos, para nos tornarmos homens verdadeiramente de fé, nós necessitamos meditar sobre os ensinamentos do Cristo e, principalmente, praticá-los, vivê-los. E aí ele diz, todavia, cabe salientar que em todos os tempos, o subido valor dos homens moderados, que registrando os ensinos e avisos da Boa Nova. Ó, aqui eu parei, fiquei pensando, porque o Emmanuel ele não diz nada à toa. E o Emmanuel diz assim, é necessário, cabe nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados. Todos os homens moderados tinham seu valor em todos os tempos. Dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, o Emmanuel está dizendo que o Evangelho de Jesus não tem apenas ensinamentos, mas tem também avisos. Presta atenção, gente. Avisos. Avisos, Adriana. Sim, avisos. Ele diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra da mansidão, a terra em que todos serão mansos, é a terra regenerada. Aí tem um aviso. Que aviso é esse? Ele está nos dizendo que se eu não me tornar manso, eu não poderei permanecer no planeta Terra. Quando ele diz assim, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E ele está falando dos aflitos, não dos desesperados. Porque quem se desespera, quem se revolta, quem esperneia contra as coisas da vida, não terá consolo. Gente, tem aviso no Evangelho de Jesus. Muitos avisos. Olha como isso me deu assim uma iluminada na minha cabeça, assim, me clareou tanta coisa. Que eu fiquei doidinha ontem à noite, eu fiquei lendo, só pensando nisso aqui que o Emmanuel me diz. E que diz para todos nós. O Evangelho é um depositório de avisos, de alertas para a nossa existência como espírito imortal. Só por isso, esse estudo já valeria o dia de hoje. Só por essa frase. E aí ele diz, cuidam esses homens prudentes, né, os que registram, que percebem, meditam sobre os ensinos e os avisos da Boa Nova, essas criaturas cuidam desvelados da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião. Quem já adquiriu a capacidade de meditar, extrair o conteúdo espiritual do Evangelho, já adquiriu a capacidade de perceber os ensinamentos e os avisos presentes no Evangelho de Jesus, essas criaturas, diz o Emmanuel, cuidam da solução de todos os problemas do dia. Não leva para o dia seguinte a aflição do dia de hoje. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Ele diz, quem tem essa prudência, não carrega para o dia seguinte o mal do dia de hoje. Aí eu lembrei de uma passagem do Evangelho que diz assim, para o dia de hoje basta o seu próprio mal. Para o dia de hoje basta o seu próprio mal.
É o texto 9, meu bem, Beatriz, do livro Pão Nosso. Então, a gente tem aqui um alerta do Emmanuel, que aquele que registra os ensinos de Jesus, aquele que percebe no Evangelho os avisos da Boa Nova, cuidam de solucionar os seus problemas do dia, não leva para amanhã. E aqui eu me lembro de uma coisa que eu adoro. Sabe o que é? Disciplina. Adoro quando a mãe diz assim, do Chico, você vai precisar de 3 coisas para trabalhar com a gente. Com a gente eram os desencarnados. E o Chico todo empolgado pergunta, o que é? Aí ele diz, disciplina. E a segunda coisa? Disciplina. E a terceira coisa? Disciplina. Porque quem tem disciplina resolve os problemas no dia de hoje. Não empurra com a barriga para amanhã. Gente, se eu tenho um problema para resolver hoje e eu sei que amanhã eu tenho outros, se eu deixar o problema de hoje para amanhã, eu já vou ter 2. E se eu empurrar para o domingo, eu já vou ter 3. E assim a vida da gente vira uma bola de neve. É maravilhoso. E ele diz, esse homem prudente, esse homem que entendeu os ensinos e os avisos do Evangelho de Jesus, soluciona os seus problemas do dia, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. Resolve hoje, para que a gente vá edificando a nossa base, como ele diz aqui, a nossa base, a rocha que irá nos sustentar. Porque, olha, quem acumula problemas entra em desespero. Quem acumula dores entra em desespero. Quem acumula encrencas entra em desespero. Quem acumula questões a resolver e vai adiando, às vezes entra até em colapso. Então, ele muito sabiamente diz que nós precisamos solucionar os nossos problemas do dia, para que não prejudique a nossa edificação individual. Para que a nossa edificação individual não fique prejudicada, para que a nossa construção evolutiva, íntima, não se prejudique. E aí ele vai encerrando o texto dizendo assim, em todos os serviços, servir é aquilo que a gente faz sem precisar de retribuição. Servir é quando você faz sem buscar retribuição. Ou mesmo que você tenha uma retribuição, você faz além da obrigação. Mas o serviço é aquele que você faz por amor, pelo sentimento da caridade. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado. Ele está dizendo, olha, a gente não está aqui menosprezando os expositores, os grandes oradores, não é isso. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável. É necessário falar sobre o Evangelho de Jesus. Mas aprendiz algum deverá esquecer, nenhum de nós deveremos esquecer o sublime valor do silêncio a seu tempo na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo. É necessário falar, olha, eu sou a pessoa que sou obrigada a ouvir todas as minhas palestras, né? Eu sou a pessoa que sou obrigada a ouvir todos os meus estudos. Eu não posso sair e dizer, não, eu não vou assistir a palestra hoje da Adriana, não vou assistir hoje o estudo da Adriana, porque eu não posso me deixar aqui fazendo e ir embora. Eu sou obrigada a ouvir tudo. E os ouvidos mais perto da minha boca são os meus. Então, eu sou a mais necessitada. Mas ele diz, é necessário, além da fala, que é indispensável, além de falar a respeito do Evangelho, é necessário fazer silêncio, de vez em quando meditar, sobre o nosso aperfeiçoamento. Até que ponto eu estou vivendo o que eu estou pregando? Até que ponto eu tenho me esforçado para viver aquilo que eu prego? É esse o conselho do Emmanuel, quando ele trata de homens de fé, que o homem de fé é aquele que une a ação, né, o conhecimento. E ele diz, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma. Ele está dizendo que o bom senso e a ponderação são vozes da nossa alma. A gente precisa aprender a ouvir, se a gente quer ter fé. Porque é a ponderação que deverá nos nortear os destinos. Gente, ele encerra essa mensagem dando um conselho. É necessário aprender a ouvir a ponderação, o nosso bom senso, meditar sobre os ensinamentos do Cristo e ponderar, para que a gente vá se melhorando, se aperfeiçoando
a fim de que a gente norteie melhor o nosso destino. Então, essa mensagem de hoje, ela deixa um conselho maravilhoso para a nossa caminhada evolutiva. Nós precisamos aprender a estabelecer relação com Deus, intimidade com Deus, conexão com Deus, a fim de que nós compreendamos a necessidade de, além de conhecer o seu evangelho, o evangelho do Cristo, conhecer o evangelho do Cristo, viver o evangelho do Cristo, resolver o problema do dia, sem deixar que ele se estenda para o dia seguinte. Prestar atenção em todas as coisas que estão dentro de nós e aprender a nos ouvir com ponderação e bom senso, para que a gente vá norteando da maneira mais adequada a nossa caminhada evolutiva. E uma das coisas maravilhosas dessa mensagem é que o homem de fé, ele percebe no Evangelho de Jesus avisos para a sua jornada. E quando ele ouve esses avisos, o que ele faz? Ele se torna prudente, se torna cauteloso, caminha com muito mais acerto. Não é maravilhoso? O Emmanuel é maravilhoso, gente. O Emmanuel é maravilhoso. No livro Palavras de Vida Eterna, ele diz que há muita diferença entre seguir ao Cristo e seguir aos cristãos. Nosso único modelo é Jesus. Só é ele. E é ele que nos orienta a meditar sobre o seu próprio evangelho, através do Emmanuel, a meditar sobre o seu evangelho, a sentir o seu evangelho e a viver o seu evangelho. Nós estamos passando por um momento da humanidade que não é mais de transição. O processo de transição, diz o Emmanuel e diz o Fenelon, na Revista Espírita de 1868, esse processo começou no século XX. Esse processo de transição, ele vem se arrastando desde o século XX, desde a chegada do Consolador Prometido. Nós entramos agora, como dizem os Espíritos, no capítulo 1, item 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos vivendo agora um mundo regenerador. Regenerador. E olha só, não é regeneração, é regenerador. E eu vou repetir, regenerador. Regenerador tem dor no final. É a dor regenerando as partes escuras do nosso espírito. E é bom lembrar disso. Porque quando a gente tem consciência disso, nós vamos entrar em estado de alerta, vamos nos alertar quanto aos avisos contidos no Evangelho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Somente os mansos herdarão a terra. Gente, são avisos. E o homem de fé é aquele que é prudente, começa a caminhar segundo os ensinos do Cristo. Se esforça para colocar os ensinamentos dele na sua prática cotidiana, nesse esforço de autoiluminação. Essa é a mensagem desse estudo de hoje. Eu fico muito feliz, eu amo esse livro, entendeu? Amo. Eu já li esse livro tantas vezes, mas eu estou estudando ele. Então, a gente fica muito feliz de fazer esse momento, esse encontro. Muito obrigada aí pela companhia de vocês, por todos vocês, a Beatriz, a Tamires, pelos comentários, pela presença de todos vocês. Muitíssimo obrigado. A gente vai encerrando esse nosso estudo. Eu vou ver com o Igor depois se ele faz o nosso pão nosso da próxima sexta-feira, tá bom? E eu aconselho a vocês, se vocês não têm o pão nosso, baixa, faz o download e lê o livro, estuda o livro. E só pra gente encerrar, ainda no livro Palavra de Vida Eterna, o Emmanuel, ele nos diz que nós precisamos nessa caminhada, nessa jornada evolutiva de automelhoramento, de autoconhecimento, nesse processo de mundo regenerador que nós estamos agora atravessando, iniciando esse processo regenerador, nós necessitamos fazer algumas coisas para que a gente possa ir se encaminhando nas fieiras que servem ao Cristo. Ele diz, estuda, observa, né? Presta atenção. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Não esqueçam disso. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem.
Conselho do Benfeitor Emmanuel. Muito obrigada, Vanessa, Andressa, Ivonete, que tá aí, o Nailton, que eu vi que entrou agora, a Anitta, a Jennifer, a Beatriz, todos vocês que estão aí, que passaram por aqui, o Igor, que passou por aqui mais cedo, muito obrigada. Vamos fazer nossa prece final, tá bom? Agradecer a Jesus, a Maria de Nazaré, aos espíritos bondosos que nos acompanham, ao Espírito Emmanuel, onde quer que ele esteja encarnado. Agradecer a ele por todo esse tesouro bendito que entregou em nossas mãos, e a Jesus por ter nos legado a sua experiência através do Evangelho. Abençoa-nos este dia, derrama luz sobre a humanidade e nos dá um final de semana de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Gostaria de convidar todos vocês, antes de terminar isso aqui, a assistirem sábado no Facebook do Irmã Sheila, a palestra de um dos expositores mais conhecidos na cidade de Salvador, na Bahia, o Maciel, que vai fazer uma palestra para gente no Facebook nesse sábado às 18h30. Apareçam por lá e deem uma conferida. Vai ser muito bom. Um grande beijo, um ótimo dia, muita paz, muita luz e até outra oportunidade. Fiquem com Deus.